A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o avivamento no Novo Testamento. É a nossa lição de número 3, dia 15 de 1 de 2023. É a nossa lição que vai trabalhar com o tema avivamento no Novo Testamento. Já estudamos por esses dias sobre avivamento no Antigo Testamento, foi a lição anterior, e o avivamento ou a vida espiritual, avivamento espiritual. E hoje nós vamos trabalhar com o tema do avivamento no Novo Testamento. Vamos para a nossa leitura do nosso texto áudio e logo após vamos dar sequência ao nosso breve comentário, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva? Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 4, versículo de número 10. É a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E dentro desse tema, a gente vai perceber, eu não vou, como já tenho dito algumas vezes, você que tem me acompanhado, é inscrito no canal, já sabe que o nosso objetivo é trabalhar com o tema, o título da lição, o avivamento do Novo Testamento. Então é dentro disso que nós vamos trabalhar, e não com o conteúdo da lição em si. Mas se você for observar, o comentarista ele vai dividir ou trabalhar com passagens bíblicas, como ele cita essa daqui, para apoiar o avivamento acontecendo no Novo Testamento. Aqui ele trabalha, acredito eu, com o seguinte pressuposto, que a água viva do Espírito que entra dentro do cristão, ela vai produzir um avivamento espiritual, porque o Espírito Santo e a água ali, ela tem uma conotação objetiva do Espírito Santo. Então quem tem a água do Espírito ou o Espírito de Deus, automaticamente ele vai buscar a Deus, vai ter prazer e contentamento de estar se relacionando com Deus, e isso vai proporcionar um avivamento. A gente está falando de avivamento, mas até agora, até o momento, não foi se colocado a questão de dons espirituais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a ideia de um avivamento que vai trazer santificação, que vai trazer arrependimento, que vai trazer justificação, e não a manifestação física, visível de dons espirituais. Claro que também na vida daquele que se santifica, daquele que é regenerado pelo Espírito Santo, vai conotar um avivamento, mas na vida de outrem vai conotar simplesmente manifestação espiritual, mas não avivamento verdadeiro, assim a gente pode observar. Então o comentarista ele vai trabalhar com algumas passagens, e isso dentro da filosofia que ele vai abordar. Nós não vamos trabalhar com isso, mas dentro da filosofia que ele vai abordar, ele vai trabalhar com avivamento nos evangelhos, passagens que vão retratar avivamento segundo ele entende, e assim ele vai passar pelas epístolas até chegar ao Apocalipse. Deixa eu só dar uma observada com vocês, antes de entrar para o meu comentário, que no nosso segundo tópico e nosso segundo subtópico, tem a data aí do livro de Joel em 835. Essa data de Joel de 835 deve ser observada porque, quando você dá uma olhada para o capítulo 3, eu quero que você faça isso, dá uma olhada no capítulo 3, você vai observar uma profecia muito diretiva, tanto capítulo 3, 1, tanto, o capítulo 3 tudo você pode observar. Você vai encontrar uma profecia muito diretiva falando sobre Jerusalém. Capítulo 3, versículo 1, 19 e 20. Você vê, Joel, capítulo 3, versículo 1, versículo 19 e 20. Então você vai ter uma profecia muito diretiva falando de Jerusalém. Então eu entendo que o profeta Joel não foi um profeta que profetizou no período de 835, mas ali perto do cativeiro, já animando o povo para retornar à sua terra. A profecia de Joel tem uma conotação, a descida do Espírito Santo com Ezequiel 37 tem uma conotação
muito paralela. Então, eu posso entender aqui sem sombra de dúvida que as profecias são contemporâneas, mas não é a nossa discussão aqui. Vamos para nosso comentário e nós vamos lendo e comentando dentro daquilo que a gente achar necessário. Vamos lá. O avivamento é algo recebido pelo homem. O homem recebe o avivamento. Deus manifesta, mas é recebido pelo homem. Mas é peremptoriamente realizado pelo poder de Deus. Então, quem realiza o avivamento é o homem? Não. Quem realiza o avivamento é o Espírito Santo. Quem realiza o avivamento é Deus. Há um toque de Deus, é um derramado do Espírito Santo na vida do homem para que venha acontecer o avivamento ou venha se trazer vida. É só você olhar Ezequiel 37, versículo 4, e ali os demais versículos você vai observar que Deus falou com Ezequiel. Aproveitar que eu estou com a Bíblia aberta aqui. Falou com Ezequiel que ia derramar o Espírito sobre a carne. Então, quando o Espírito de Deus, ele adentra na carne, eu estou falando não só no sentido físico, mas no sentido espiritual, as coisas começam a acontecer. Então, o versículo 4 diz assim: então disse-me, profetiza sobre esses ossos, e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo 4. Aí aconteceu assim, no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, quando entra o Espírito de Deus, automaticamente aquilo que está morto passa a ter vida. Mas há uma ação direta de Deus para realizar esse avivamento e não da parte do homem. Claro que a gente vai encontrar algumas passagens no Novo Testamento que vão esboçar a ideia de um desejo do homem de receber algo de Deus, como também é na passagem da mulher samaritana, a qual o comentarista coloca aqui, que ela falou, quando Jesus falou, que se você soubesse quem te pede água, você lhe pediria e lhe daria água da vida. Então ela falou, Senhor, me dá desta água. Então ela passou a desejar, a anelar, a receber a água, tal água que Jesus já tinha lhe mencionado. Mas vamos seguindo a nossa leitura. Então, o avivamento é realizado por Deus. Da parte de Deus, é um ato ativo, decisivo, de preenchimento. O Espírito de Deus desce e preenche a vida do cristão ou do ser humano. Então, o Espírito de Deus, ele precisa encontrar um lugar limpo, vazio, ou ele entrando, purifica, adorna e preenche. Deus não tem como existir ou coexistir a presença de Deus com a presença do pecado, com a presença de qualquer tipo de coisa. Porque o Espírito de Deus, ele sempre desce ou se manifesta para preencher. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam reunidos todos no mesmo lugar, de repente ouviu-se um som veemente, um vento impetuoso encheu toda a casa em que estava sentado. O Espírito de Deus entra para encher, preencher, e nunca para ser uma partícula de manifestação ali na vida do ser humano. Isso nós estamos na introdução ainda. No homem de Deus é um ato ativo e decisivo de preenchimento. No homem, conclusivo de desenvolvimento. Ou seja, quando o Espírito vem, ele vai desenvolver coisas, vai concluir coisas. Aquilo que está inacabado vai passar a ter uma conotação, um desenvolvimento, uma conclusão diferente. Em particular central, homem e Deus se encontram. João capítulo 17, versículo de número 21. Depois você lê. Tornando-se um ser ou uma perfeita unidade. João 17, 21. O homem se encontra com Deus e se torna uma perfeita unidade. Então, nós precisamos se encontrar com Deus, nos relacionarmos com Deus, termos comunhão com o Espírito Santo, para que, como diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa comunhão vai fazer de nós uma unidade para com Deus. Não tem como ser uma unidade para com Deus sem ser avivado, porque Deus é o Deus vivo. Então, nós nos relacionando com o Deus vivo ou com o Espírito Santo, automaticamente nossa vida não será mais a mesma. Primeiro ponto. Como o homem recebe o avivamento? Como isso se dá? Como isso se desemboca
Isso desemboca com o desejo do coração do homem, mas é manifestação direta e exclusiva da parte de Deus. Então, o avivamento, o recebimento do avivamento vai produzir? Primeiro, vai produzir mudança de consciência. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe o avivamento na sua vida, a sua consciência, o seu pensamento, as suas ideias, os seus argumentos não podem encaminhar, direcionar para a mesma direção que outrora direcionava, porque o Espírito de Deus não direciona nunca para o pecado, nunca direciona para o que é errado, nunca direciona para aquilo que vai trazer-lhe prejuízos espirituais e até físicos e morais. Então o Espírito de Deus sempre vai nos levar para a comunhão perfeita para com Deus. Então, como o movimento é recebido de uma mudança de consciência, ele muda a consciência, e consciência aqui é nada menos do que mudar a mente. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Então, o avivamento tem que conotar a mente de Cristo. Você não pode mais pensar como outrora pensava, mas agora passa a pensar com o pensamento de Deus, porque o Espírito do Senhor, de Jesus Cristo, a mente de Cristo está em você ou em nós. Então, o que a mente de Cristo vai produzir? Vai causar no indivíduo a morte para o eu. A mente de Cristo adentra, acopla na sua mente, no seu coração, vai modificar a sua vida física, sua personalidade, suas palavras, suas atitudes. Aquele que mentia não mente mais. Então ele vai morrer para o eu, porque a gente encontra em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a mente de Cristo entre nós, quando Cristo passa a viver em nós, não vivemos mais. A nossa vida agora passa a ser a vida de Deus, ou Deus viver em nós. E o que vai isso desenvolver? É o viver de Cristo em nós. João capítulo 14, versículo 20. Aí vai fazer o quê? O viver de Cristo em nós. Vai fazer-nos guardar os mandamentos de Deus. Não tem como dizermos ou batermos no peito e falarmos em altissonantemente, falando para as pessoas ou para nós mesmos que temos o Espírito Santo, que somos avivados, que temos Deus em nossas vidas, se não guardamos os mandamentos. Então, é João capítulo 14, versículo 20. E em João capítulo 14, versículo 21, vai dizer assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que me ama será amado meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então, há uma manifestação de Deus na vida daquele que tem os mandamentos de Deus, o guarda. Há uma manifestação de Deus para aquele que guarda a palavra do Senhor. Então, leia João capítulo 14, versículo 20 e 21. E as palavras de Jesus, guarda as palavras de Jesus, versículo 23 de João 14. E, consequentemente, esse crente torna morada de Deus. Versículo 23 ainda de João 14. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que vai dizer, você bem conhece, que nós somos morada, o templo do Espírito Santo. A igreja é templo do Espírito Santo. Segundo ponto, vamos correr, porque queremos adiantar o tempo. Segundo ponto, Deus e o avivamento. Então agora a gente está vendo na perspectiva do homem recebendo e o que vai produzir no homem esse avivamento, esse receber do Espírito, esse relacionar com Deus, o que vai produzir. Como que ele vem? Ele vem através da palavra? Sim. Ele ouve a palavra e guarda. Ele guarda porque é avivado. Ele é avivado porque guarda a palavra. Porque, por exemplo, no Salmo de número 1, vai dizer que aquele que o bem-aventurado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e não está no meio dos pecadores, mas antes ele tem o prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. É esse prazer na lei do Senhor que vai fazer ele ser como ave plantada junto a ribeiro de água, que vai dar seu fruto nas estações próprias, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer
prosperará. É isto que vai fazer o prazer na lei do Senhor e meditar de dia e de noite. Então, o avivamento, ele é visto pelo relacionamento com Deus e com a palavra, e automaticamente as coisas que ele vai fazer, o crente vai produzir, vai ser abençoado e próspero por Deus, porque Deus está nele. Jesus bem falou em João capítulo 15, versículo de número 7, tudo que pedindo em meu nome meu Pai faria, mas se as minhas palavras estiveres em vós. Então, se a palavra de Deus está em nós, aquilo que vamos pedir vai ser segundo a vontade de Deus. Vamos lá. Deus e avivamento. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Eu vou adiantar um pouco a leitura. É Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Deus que opera, é Deus que efetua. E Deus efetua isso como? Segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Depois você ler lá. Então o avivamento de Deus vem para guiar-nos em direção ao seu beneplácito. Ou seja, beneplácito significa querer, vontade irrevogável. Então quando eu recebo o avivamento de Deus, eu não sou um crente rebelde. Eu não sou um crente desobediente. Eu não sou um crente mentiroso. Não. Eu não sou um crente fanfarrão. Eu sou um crente que estou debaixo da obediência, estou debaixo do beneplácito de Deus, ou da vontade do Senhor. Sou direcionado ou guiado à direção do seu beneplácito. 3. O avivamento é o selo de Deus. Ou seja, o avivamento nos foi dado, o Espírito Santo nos fora dado para selar as nossas vidas e proteger as nossas vidas de toda a corrupção que é advinda pelo pecado. Então, o Espírito Santo, esse avivamento, ele não pode ser retirado de nós, porque se o avivamento está atrelado ao Espírito Santo, não pode ser arrancado de nossas vidas. Por mais que a gente possa encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, dizendo não extingais o Espírito. Mas aí a Bíblia não está dizendo peremptoriamente, dizendo que afirmando que a gente tem poder e autoridade ou condição para apagar o Espírito de nossas vidas. Claro que pode haver no comportamento do cristão um modo de entristecimento ao Espírito, e o Espírito ficando triste. Eu não vou dizer que o Espírito se afasta, porque sem uma direção, um contato, uma comunicação do Espírito direta ao coração do homem, não tem como haver o convencimento para esse homem que automaticamente entristeceu o Espírito Santo venha retornar para Deus e modificar aquela condição, porque o Espírito foi dado em João capítulo 16, versículo 8, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito não pode ser afastado de nós. Então, seguindo a leitura, avivamento é o selo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo que recebemos, que foi derramado em Pentecostes. O avivamento só vem com o manifestado Espírito Santo. Seguindo, B. O Espírito Santo é o penhor, a garantia do avivamento. Então, o penhor é a garantia, foi dado para nós como garantia. Nós temos o Espírito Santo e ninguém tem poder para arrancar o Espírito Santo de nós, nem nós mesmos. Tá? Nem nós mesmos. Por mais que Davi tenha falado no Salmo de número 51, versículo 10 e 11, que ele vai dizer, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna da alegria da tua salvação. O Espírito Santo quem retira é Deus, e Deus não quer retirar o Espírito de você, porque sem o Espírito nós não temos vida, não tem como nós, eu e você, resistirmos à força e às agruras do pecado. Então, por isso precisamos maciçamente da ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o penhor e a garantia. C. O avivamento é um comportamento de deixar-se se encher. O avivamento é um comportamento de deixar-se se encher. Ou seja, quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo de número 18, enchei-vos do Espírito, não é que eu pego o Espírito e derramo sobre a minha cabeça e se encho. Não, eu me deixo encher. É o meu comportamento de expurgar os meus pecados,
as lascívias do meu coração, as concupiscências do engano que envolve o meu coração, para que o Espírito Santo venha ocupar um espaço maior, melhor e mais abrangente na minha vida. Que o Espírito Santo venha tomar a plenitude da minha vida. Então eu tenho que se limpar e para que o Espírito Santo venha preencher mais e mais o meu coração. Que retrata diariamente se despir do velho homem. Então, deixar-se encher retrata diariamente se despir do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, seguindo a leitura. Renovando no espírito do vosso sentido, ou seja, quando a Bíblia fala renovando o sentido do vosso, no espírito do vosso sentido, é na vossa mente. Não existe avivamento sem que a mente entenda o porquê que está fazendo, o que está buscando, por que está lendo a palavra, por que está orando, por que está jejuando, por que está se santificando. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. É a mente que vai auxiliar o seu ponto de partida para o avivamento, o renovo, a restauração tanto da mente, do corpo, do intelecto, do moral e todos os âmbitos necessários para o avivamento que o homem possa alcançar. Então, renovando no espírito do vosso sentido, ou seja, no modo de pensar, que vai levar ao novo homem. Ou seja, se eu renovo o meu modo de pensar, eu vou modo de pensar para o sentido bom, agradável a Deus, aquilo que louva o nome do Senhor. Eu vou se tornar um novo homem. Indo para a conclusão, diz assim: o novo ocupa o lugar do velho homem, causando um avivamento diário. Efésios capítulo 4, versículo 24. Porque vai dizer assim: quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe a concupiscência do engano, mas se renovai do novo homem. Versículo 22 que cita isso. Se renovai do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, santidade e verdade. Então eu coloquei aqui um avivamento diário, justiça, santidade no falar, é a causa do revertir-se do novo homem, que estampa em nós a imagem de Cristo. Ou seja, o novo homem vai sempre estampar em nosso rosto, em nossa face, a imagem de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 10, 12 e 14. Então, do 10 ao 14 você pode encontrar isso. Então, o avivamento é uma mudança de vida, renovar. Renovai a vossa mente, se despir das vestes do pecado e se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, eu me revisto todos os dias, constantemente preciso fazer isto, porque se eu praticar esse ato de renovação, automaticamente a minha vida vai ser ocupada com a presença de Deus. Eu quero aqui só citar essa passagem para nós terminarmos. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 37 a 39, que no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e falou: quem tem sede, vem a mim e beba. E beba de graça da água da vida, a mesma água que ele ofereceu à mulher samaritana. E o texto bíblico vai dizer categoricamente que ele estava falando do Espírito Santo. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você está, mas eu quero lhe dizer, Jesus é a fonte da água da vida. E se você está com sede, se você está precisando de uma graça, de uma unção, de um renovo, de um tocar especial do Espírito Santo, busque a Ele, porque Jesus há de renovar os nossos corações e nos preencher com a sua presença. A palavra de Deus nos diz claramente que rios de águas vivas fluirão dentro do seu ventre. Há um rio de Deus, que é um rio em Deus, que quer fluir em você. Há um rio de Deus que quer fluir em você. Por isso a Bíblia nos diz em Salmo de número 46, que vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio de Deus. Receba esse rio, receba esse Espírito e seja renovado no Espírito Santo do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, nos permitir uma excelente e agradável escola dominical.
Peço a você que leia a revista Escola Dominical, acompanhe esse material aqui, que é simplesmente para te dar um norte para você ter ideias diferentes para anexar a sua lição. Você não precisa usar todo o material, mas pode usar parte e estar assim enriquecendo o seu conteúdo. Até mesmo que a gente trabalha com o título da lição e não com o conteúdo da lição, então nossos pressupostos caminham para um direcionamento completamente diferente do que o autor de revista vai nos convidar a caminhar com ele e proporcionar. Mas que Deus possa nos abençoar. Peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilha e deixe o seu comentário aqui. Seu comentário é muito importante para estar nos motivando a estar trabalhando, lendo, estudando e pesquisando para trazer um conteúdo a você que possa lhe satisfazer e também lhe auxiliar na escola dominical. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Abençoe esse professor, essa professora, esse aluno que vai estar acompanhando este conteúdo, que possa lhe servir de auxílio e que assim ele possa, ao acompanhar esse conteúdo, abrir o entendimento, Senhor, iluminar a sua mente e seu coração e ele possa acrescentar muito mais aquilo que eu falei, com palavras sábias, orientadas pelo Espírito Senhor. Permita-nos uma escola dominical agradável e confortável para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado a Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical na presença de Jesus. Amém e amém.